Graças a diversos blefes, grande parte do mundo faz ouvidos de mercador quando a Coreia do Norte ameaça destruição a seus inimigos. Mas agora, em seu 13º ano no comando do país, Kim Jong-un pode realmente estar falando sério sobre conflito armado. À medida que as capacidades nucleares e o programa de mísseis de sua nação amadureceram, Kim está testando os limites de seu novo poder estratégico. Em janeiro de 2024, ele fechou agências que trabalhavam na reunificação e removeu declarações de mesmo pensamento da Constituição da Coreia do Norte. Kim então começou a desabafar, declarando que tinha o direito de aniquilar a Coreia do Sul. Em circunstâncias normais, tal retórica seria descartada. No entanto, vivemos em uma era de guerras. Pense na Ucrânia, Israel, Irã, Etiópia, etc. Um conflito armado na Coreia é exatamente o tipo de guerra em que poderíamos vivenciar se as recentes provocações escalassem. Embora seja verdade que a Coreia do Norte não tem chance de vencer uma guerra contra o Sul, as consequências veriam milhões de granadas de artilharia e milhares de foguetes choverem sobre a capital da Coreia do Sul, Seul, que fica a um passo da zona desmilitarizada. Essa mesma região também acontece de ser o lar da maior parte da enorme economia sul-coreana. As ramificações de um conflito desses seriam globais. Imagine um conflito mortal bem no meio da segunda, terceira e 13ª maiores economias. As cadeias de suprimentos entrariam em colapso, a inflação dispararia e a economia global seria descarrilada. Claramente, a retórica de Kim não pode ser facilmente descartada. Então, vamos analisar alguns cenários se Kim decidir cumprir suas ameaças. Como aconteceria uma guerra com a Coreia do Norte? É seguro dizer que não seria como em 1950. Naquela época, as tropas invasoras da Coreia do Norte pegaram os Estados Unidos da América de surpresa e rapidamente tomaram grande parte da península antes do contra-ataque americano e sul-coreano. Pyongyang quase alcançou a vitória total. No entanto, as forças aliadas rapidamente reuniram seus números e reverteram a situação, empurrando os norte-coreanos de volta e além de suas bases, quase alcançando a fronteira chinesa. Não surpreendentemente, Pequim se envolveu, o que eventualmente levou a um impasse que resultou em um tratado de cessar-fogo. A Península Coreana permaneceu dividida em torno do paralelo 38 desde então. É improvável que Kim Jong-un repita a história, não por falta de vontade, mas por falta de meios. A Coreia do Sul tem uma clara superioridade tecnológica. Eles derrubariam os jatos norte-coreanos mesmo antes de entrarem em seu espaço aéreo. Então, uma guerra entre as duas Coreias é mais provável que ocorra sem intenção. Uma provocação rotineira, por exemplo, pode ser mal interpretada, e a retaliação de ida e volta pode se transformar em uma guerra total. O local mais provável para tal incidente é perto das ilhas fronteiriças no Mar Amarelo. Essas ilhas pertencem à Coreia do Sul, mas estão em águas disputadas pelo norte. Em 2010, as forças norte-coreanas torpedearam um navio de guerra sul-coreano perto da ilha Bangneong, matando 46 marinheiros. Alguns meses depois, essa mesma ilha foi palco de um mortal bombardeio de artilharia que matou soldados e civis. Basta dizer que as tensões estão altas no Mar Amarelo. Mesmo hoje, tão recentemente quanto janeiro de 2024, a Coreia do Norte realizou exercícios militares perto das ilhas fronteiriças. O presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol respondeu dizendo: "Se a Coreia do Norte fizer uma provocação, nós a puniremos várias vezes." Qualquer escaramuça que se intensifique, mesmo um ataque periférico no Mar Amarelo, rapidamente colocaria Seul na mira. Como a capital política e industrial da Coreia do Sul, a grande área metropolitana de Seul abriga 26 milhões de pessoas. Seul também abriga cerca de 70% da economia de 1,6 trilhão de dólares da Coreia do Sul. É a base para algumas das maiores gigantes industriais do mundo, incluindo Samsung, Hyundai, Kia Motors, LG Electronics e muitas outras.
Um conflito armado que atinja Seul, mesmo que breve, resultaria no colapso das cadeias de suprimentos globais, o que, por sua vez, mergulharia a economia global em uma recessão. Infelizmente para Seul, ela está a apenas 40 quilômetros de distância da zona desmilitarizada. Do outro lado dessa linha, a Coreia do Norte posicionou cerca de 12 mil peças de artilharia, abastecidas com milhões de rodadas de projéteis, sem mencionar milhares de mísseis e foguetes. Caso o conflito se torne cinético, é provável que a Coreia do Norte vise alvos militares, políticos e econômicos de alto valor em Seul. De acordo com uma análise da Research and Development de 2020, apenas 1 minuto de bombardeio de artilharia e foguetes resultaria em 15 mil vítimas em Seul. Se o bombardeio durar mais de 1 hora, os números subiriam para 100 mil. De acordo com os sul-coreanos, o norte pode disparar cerca de 500 mil rodadas de artilharia na primeira hora e manter esse ritmo por várias horas. Então estamos falando de centenas de milhares de baixas no primeiro dia, apenas com poder de fogo convencional. O pensamento desta habilidade confere a Pyongyang uma impressionante vantagem política. A Coreia do Norte mantém seus obuses, morteiros e foguetes em posições fortificadas e prontos para disparar em curto prazo exatamente para este propósito. Ao mesmo tempo, de acordo com o Ministério da Defesa da Coreia do Sul, cerca de 200 mil tropas norte-coreanas tentariam cruzar a fronteira por terra, mar, ar e até mesmo túnel. O objetivo deles seria atacar e destruir a infraestrutura no rio Han, que atravessa o centro de Seul. Ao fazer isso, a cidade seria dividida em 2 e milhões de civis ficariam presos, sem poder fugir do local. Ao prender a população civil, a Coreia do Norte poderia então disparar armas químicas na cidade. Pyongyang possui um arsenal de até 5 mil toneladas de armas químicas, incluindo gás cloro, cianeto e sarin. Nas circunstâncias corretas, 1.000 quilogramas de sarin poderiam exterminar até 125 mil pessoas. Então, se tais agentes nervosos fossem disparados em Seul, milhares morreriam a cada minuto que passa. É coisa de pesadelos. No entanto, é aí que acaba a vantagem da Coreia do Norte. A Coreia do Sul está mais do que pronta para uma luta. O país possui sistemas de defesa Patriot que podem interceptar mísseis que estão chegando. Tem quase 600 mil militares em serviço ativo e mais de 3,1 milhões na reserva. O orçamento militar da Coreia do Sul é maior que toda a economia da Coreia do Norte. Além disso, existem cerca de 28 mil tropas americanas baseadas no país, e o exército sul-coreano teria acesso aos satélites espiões americanos sem interrupção. Se ainda for insuficiente, os bombardeiros dos Estados Unidos da América em Guam e navios de guerra no Japão poderiam auxiliar a Coreia do Sul. Admitidamente, a Coreia do Norte tem vantagem em mão de obra. Os 200 mil soldados norte-coreanos que cruzariam para o sul fazem parte do exército permanente de 1 milhão e 100 mil soldados. No entanto, números não são tudo. As forças sul-coreanas são mais equipadas e treinadas. Seus sistemas de mísseis Javelin dariam conta rapidamente dos veículos blindados da era soviética empregados pelo norte, dos quais existem cerca de 6.500. E se isso não fosse suficiente, a Coreia do Sul tem jatos F-35 equipados com mísseis de alta tecnologia superficial que podem lidar com qualquer coisa que o norte atire contra ela. Desde os primeiros minutos de contato, a Coreia do Sul, com a ajuda dos americanos, estabeleceria total superioridade aérea de todas as formas imagináveis. As forças sul-coreanas visariam centros de comando hostis, locais de munição, radares, bunkers, silos de mísseis e instalações nucleares, na esperança de eliminar o máximo possível de ativos hostis. A mesma supremacia se estenderia ao domínio naval. Os submarinos norte-coreanos são obsoletos e não podem se afastar muito da costa, pois isso os tornaria detectáveis. Em questão de dias, a infraestrutura militar, logística e rede de transporte da Coreia do Norte seriam destruídas e deixadas indefesas, mas os combates no terreno persistiriam por mais algumas semanas, se não meses. Eventualmente, porém, a Coreia do Sul ganharia a vantagem e se moveria para tomar as cidades do norte. Seul venceria, mas a um custo tremendo, um custo tão alto que alguns poderiam até considerar insuportável.
Outro cenário possível seria uma guerra limitada com a Coreia do Norte, uma cena que foi discutida durante a administração Trump. Uma guerra limitada na forma de ataques preventivos só ocorreria se Washington e Seul acreditassem que um ataque em grande escala da Coreia do Norte estava iminente. O objetivo de uma guerra limitada seria demonstrar a superioridade militar das forças aliadas e lembrar Kim que ele encontraria um fim mais que inesperado. Seu propósito seria entregar uma mensagem de dissuasão. O problema com a guerra limitada é que provavelmente levaria a uma guerra total. Além disso, nos últimos anos, a maioria dos foguetes de combustível líquido da Coreia do Norte foi substituída por sistemas de combustível sólido, que levariam ainda menos tempo para disparar. Portanto, a opção preventiva veria a retaliação de mísseis e foguetes norte-coreanos com pouco ou nenhum aviso prévio. Ainda pior, se Kim interpretar mal o ataque preventivo americano, ele pode muito bem reagir implantando armas nucleares. Em janeiro de 2023, um documento desclassificado pelo Conselho Nacional de Inteligência dos Estados Unidos da América afirmou que Kim só usaria armas nucleares se acreditasse que ele e seu regime estavam em perigo. Uma interpretação equivocada de uma mensagem de dissuasão poderia entrar nessa categoria. O número exato de armas nucleares da Coreia do Norte é desconhecido. Especula-se que esteja entre 40 e 90 ogivas, com o objetivo final de Kim sendo desenvolver entre 100 e 300 ogivas nos próximos anos. Um ataque nuclear em Seul causaria até 1,5 milhão de vítimas, isso é apenas de uma ogiva. A Coreia do Norte também poderia atacar bases dos Estados Unidos da América próximas, como Busan, Okinawa e Guam. As baixas americanas aumentariam aos milhares. Atacar alvos no continente americano é algo que também é abertamente discutido, mas é questionável se os norte-coreanos possuem a tecnologia de míssil balístico intercontinental neste momento. Outra variável a considerar é a China. Pequim historicamente atuou como o aliado mais próximo de Pyongyang, lutando até ao lado dos norte-coreanos durante a Primeira Guerra. A China tem todos os motivos para prevenir um conflito armado em seu bairro. Um conflito convencional ou nuclear resultaria na eventual derrota da Coreia do Norte e moveria as tropas americanas ainda mais perto da fronteira chinesa. Portanto, o conflito armado vai contra os interesses da China. Mesmo assim, a influência de Pequim sobre Pyongyang é limitada. Apesar dos estreitos laços econômicos, os chineses provaram ser incapazes de coagir o comportamento de seus aliados norte-coreanos. Por exemplo, durante a administração Trump, a China cooperou com os Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU sobre as ações para condenar o programa de armas nucleares da Coreia do Norte. No entanto, o esforço diplomático falhou em mudar a política de Kim. Tudo o que fez foi empurrar a Coreia do Norte para mais perto do abraço da Rússia. Desde então, as vendas de armas da Coreia do Norte para a Rússia aproximaram ainda mais os dois de um entendimento. Por outro lado, no entanto, as vendas de armas da Coreia do Norte para a Rússia podem ser a única luz no fim do túnel em todo o cenário estratégico. Kim está vendendo milhões de projéteis de artilharia para Putin no valor de bilhões de dólares. Isso é uma má notícia para a Ucrânia, mas uma boa notícia para a Coreia do Sul, pois dá a Kim uma tábua de salvação para evitar conflitos. Se Kim tivesse realmente a intenção de ir à guerra, a última coisa que ele faria seria vender munição para não correr o risco de ficar sem armas durante o tempo de guerra. Claro, Kim ainda poderia sair completamente do roteiro e desmentir o senso comum. Aconteceu na Ucrânia, Israel, Irã, e é apenas o tipo de conflito que pode acontecer na Coreia. A única coisa que podemos dizer com um nível de confiança é que a Coreia do Norte está pronta para lutar uma guerra, mas não tem intenção de começar uma. E como anfitrião, me chamo Shirvan do Caspian Report. Se você aprova o que fazemos, por favor deixe um comentário, clique no botão de curtir e talvez compartilhe o vídeo. De qualquer forma, obrigado por assistir.